falar sobre a odisseia até chegar em Campina Grande, que o Ceará terá para enfrentar o Campinense. A gente tem imagens aí do embarque do Ceará. Quem encara a equipe do Campinense, o jogo é lá em Campina Grande. Sempre agradável Campina Grande, é muito frio em Campina Grande. Não sei como é que vai estar a temperatura na hora do jogo, certamente mais amena, mas a temperatura é muito legal em Campina Grande. E o Ceará vai enfrentar o Campinense, lutando aí para manter a melhor campanha dessa primeira fase da Copa do Nordeste. O que isso quer dizer? É que se o Ceará terminar em primeiro ou segundo do grupo B, ele vai enfrentar equipes teoricamente mais frágeis, porque vai enfrentar equipes do mesmo grupo, que estejam ou na terceira ou na quarta posição, dependendo da colocação que o Ceará vai terminar essa primeira fase. E isso também conta para os outros confrontos das semifinais e da grande decisão também. O Ceará hoje tem a melhor campanha dessa fase inicial, o Clebão está passando aí, e o time que vem de 3 vitórias seguidas, é interessante, pela própria Copa do Nordeste e 2 vitórias na Copa do Brasil. Para o torcedor entender mais fácil essa ideia da vantagem do mando de campo, caso o Ceará vença o Campinense e vença o adversário das quartas de final, ele certamente vai fazer a semifinal em casa. E aí, vendendo a pontuação, poderá fazer o segundo jogo da final em casa, ou, se for um clássico rei, os 2 jogos seriam aqui. A gente não gosta de falar isso. Fausto. Meu coração peludo não aguenta. Meu coração peludo não aguenta, Fausto, se você falar um negócio desse. Mas assim, para o torcedor entender que a pontuação ela prossegue nas fases seguintes para efeito de definir mando de campo de semifinal e de finais. E o Ceará defende, além de tudo, uma longa invencibilidade de jogos de primeira fase do Nordestão. A gente já falou sobre isso aqui. Verdade. Seria bacana, reforçando a técnica que a gente falou ontem, né? Como a relação do Ceará com a Copa do Nordeste, ela é muito forte, independente, às vezes, até de qual é o elenco que o Ceará tem à disposição para a competição. É isso aí, 19, 20 e 21, o Ceará não perdeu na Copa do Nordeste. Vai perder o último jogo da final, né? E jogo de primeira fase, desde 2016 o Ceará não perde o jogo, desde que ele perdeu a vitória da Conquista lá. Então, é uma marca muito interessante a se marcar, respaldando o crescimento do clube dentro da região. E as últimas vitórias do Ceará aumentaram ainda mais o astral do time. Além disso, o clube vive a expectativa de novos jogadores estrearem com a camisa alvinegra. A estreia de Rodrigo Lindoso, somada às chegadas de Dentinho e Matheus Peixoto, tem deixado o torcedor do Ceará animado, confiante. O próximo a poder jogar deve ser o Matheus Peixoto, já que o Dentinho ainda precisa fazer uma, digamos, mini pré-temporada. Contra a Tona Luz, o Rodrigo Lindoso foi o jogador que mais deu passes na partida. 74 passes e acertou 70. Errou 4 só. E diga-se, jogou os 90 minutos. Quando o Thiago Nunes mexeu na volância do time, trocou Richardson por Fernando Sobral. Lindoso seguiu em campo. E quem viu tudo isso foi o Matheus Peixoto. Estava no Castelão, foi saudado pela torcida e tudo. O Matheus Peixoto, né, ele fez a última partida dele em janeiro, mas ele teve uma pequena lesão no tornozelo, né, e essa lesão ainda não está completamente consolidada, curada. Ele vai demorar mais ainda em torno de 1 semana, 2, para poder estar à disposição, né, para ser relacionado. Essa lesão no tornozelo vai retardar um pouco a estreia do Peixoto. Na Ucrânia, o cara meteu 15 gols em 19 jogos, o que explica a expectativa dos alvinegros no atacante. Mas, por enquanto, só mesmo o Rodrigo Lindoso. Desses 3 reforços, Lindoso, Peixoto e Dentinho, em condições de jogo. É isso aí, vou com o Danilo Queiroz, porque o Rodrigo Lindoso já está em ritmo de jogo, inclusive, né? O Thiago até falou, se não vinha jogando, ele vinha treinando normalmente. É isso, né, Danilo? E aí o Peixoto, olha como hoje, você é de uma época, Danilo, quando a gente era pequeno, Caio e eu, a gente já te ouvia, né? Sim. Você era a gente era bem pequenininho, e aí o Danilo já trabalhava... Nem falava direito, mas a gente já escutava o Danilo. Eu não balbuciava algumas palavras. E o Danilo já era uma pessoa consolidada no rádio. Totalmente. Mas, e olha a diferença de antes. Eu lembro que antigamente, para você regularizar um jogador, era uma novela. Você imagina... de emissário para ir para a CBF. Você imagina, 1998, tirar um jogador que está vindo num país em guerra. Exato. O tempo daqui que esse cara fosse regularizado, era capaz da Copa Nordeste terminar e não ser regularizado. Outros tempos, né, Danilão? Hoje tem internet, né? Tudo é de outra forma, tudo é diferente. Agora, vocês mentem agora ou mentiam antes? Porque o Caio disse que ia pro estádio. Seu pai não deixava ir com 3 anos, Caio. E você, José, já falava na Rádio Sinal de Aracati. Então, não se fala sem, né, saber falar as palavras balbuciando. Então, corto logo essas mentiras para começar. Ótima tarde, meus amigos que acompanham o futebolês, Caio, José, Anderson. Olha, em relação às regularizações, né, elas foram rápidas. Antigamente, o jogador ficava à disposição, até treinando com bola, em time titular,
e eu já vi treinador tirar no vestiário o jogador porque não foi regularizado. Hoje isso não acontece mais, porque a regularização tem que acontecer com 24 horas. Então se tira na concentração, mas não no vestiário. Porém, no Ceará tem sido diferente. Um trabalho muito bom do Cristiano, é bom se dizer isso, ele é o supervisor do Ceará. E os jogadores do Ceará, eu até lembro o Jussier no começo da temporada chamando a atenção como os atletas foram regularizados rapidamente. Isso também aconteceu com os que chegaram agora, mas as situações são diferentes, o Thiago explicou bem na sua última coletiva. O Lindoso vinha jogando, já tinha 3 partidas aí na equipe do Internacional e isso facilitou para que ele pudesse jogar. No caso dos outros dois, o Dentinho, a última partida em novembro, e o Matheus vinha jogando até janeiro, mas teve esse problema da contusão que o Trovão explicou há pouco. Então, eles devem estrear mais ou menos na mesma época. Eles devem passar mais 1 semana e meia e depois vão fazer suas estreias. Hoje, por exemplo, vi o Matheus Peixoto indo ao departamento médico para fazer o seu tratamento e percebi que o Dentinho ainda está naquela de pré-temporada sem treinar com bola com o grupo. Então, são atletas que vão precisar de mais alguns dias, mas são reforços tão importantes que é muito melhor você esperar o tempo certo do que colocar as coisas à frente do que elas deveriam e trazer problemas físicos ou clínicos para os dois jogadores. Danilo, a Copa do Nordeste tem previsão de terminar no primeiro final de semana de abril. O Ceará avançando as fases, chegando à final, será que os dois ou um dos dois terão condição de defender o Ceará nas finais ou é algo para se pensar mesmo em Campeonato Brasileiro? Não, é isso que eu acredito. Nas finais. Acredito que exatamente se o Ceará chegar à final da Copa do Nordeste, eles estarão disponíveis. Uma pessoa do clube me disse que a ideia é que eles estejam disponíveis para o jogo semifinal. Mas, se a gente olhar as palavras do Thiago e o tempo em que vão acontecer as semifinais da Copa do Nordeste, o tempo não bate. Né? Não bate com o que disse o treinador. Mas eu tive essa informação de uma pessoa que tem muito conhecimento, porque trabalha nesses departamentos, né, de liberação de atletas, e eles me disseram que eles trabalham com essa possibilidade, tanto para o Dentinho quanto para o Matheus Peixoto, que nas semifinais da Copa do Nordeste eles estejam liberados. Vamos aguardar se isso vai acontecer. É o seguinte, Danilo, as quartas de final... Vem, né? Não, as semifinais serão sábado que vem. Daqui a uma semana. Exatamente. Terça-feira são as quartas... Um adiantamento no que o Thiago disse, né? Terça-feira ou quarta são as quartas de final e no fim de semana já são as semifinais. E as finais já são na terça da semana que vem. Agora a Copa do Nordeste entra no seu sprint final total. Isso é uma maravilha, é ótimo. Não adianta fazer uma competição que as quartas de final vão acontecer um mês depois da fase de grupos. Aí as semifinais passam 15 dias. Mas você Bom é assim. Você tá na América do Sul, amigo. Não já sei até a disso. Libertadores já aconteceu de ter um jogo de quarta de final da Libertadores, vem Copa do Mundo e depois do jogo de volta. Eu sei disso, mas é porque a gente ótimo pra Copa do Nordeste. Exatamente, é a exceção, mas é a exceção boa. Isso. Isso é que tem que acontecer mesmo. Ceará!